Oi pessoal, tudo bem? Você já reparou na quantidade de plásticos que a gente tem em casa? Vamos dar uma olhada? Nós temos muitos exemplos de produtos feitos com plástico em casa, desde as vasilhas que nós usamos para acondicionar produtos, as embalagens de bebidas, sucos, os produtos de limpeza, os copinhos, squeezers, esponjas. Aqui no caso não a frigideira em si, mas o cabo, né, das frigideiras e das panelas, as sacolinhas de supermercado, brinquedos, o espelho aqui da tomada, o revestimento dos cabos, né, que tem que ser um material isolante, a prancheta aqui, ó, de acrílico, a carcaça de canetas, a borracha que nós usamos quando estamos estudando, o nylon de maiôs, sungas, toucas de natação, embalagem, né, de creme dental, a escova de dente, tanto o cabo quanto as cerdas, pentes, prendedores de cabelo, produtos de higiene, shampoo, embalagens de perfumes, carcaça de eletrodomésticos e utensílios, né? Carcaça de telefone, o cabo, né, novamente aqui isolante do ferro elétrico, carcaça aqui de controle remoto, os botõezinhos também emborrachados, a fita veda-rosca que nós usamos nos canos, os calçados, né, como os chinelos, sandálias, as colheres de silicone, espátulas, né, que nós usamos na cozinha, peneiras, plantas artificiais. Vejam a quantidade de materiais plásticos que nós temos na nossa casa. Oi pessoal, hoje a gente vai estar fazendo então uma aula sobre polímeros. É uma introdução, porque polímeros é um assunto bastante extenso, tem muita coisa para a gente ver. Então hoje a gente vai estar vendo a definição do que é um polímero, algumas classificações, tipos de polímeros, para que em outras aulas a gente possa falar especificamente de cada um deles, tá bom? A palavra polímero vem do grego, onde o radical poli significa muitas e mero partes. Então é uma macromolécula formada por muitas partes menores que se repetem. Essas partes menores nós chamamos de monômero, né? Mero, parte, mono, uma. Vamos pegar um exemplo para a gente entender o que seria uma molécula grande. Na verdade, um contra-exemplo, né? Vamos pegar aqui a água, né? Que nós conhecemos muito bem, fórmula molecular H2O, um átomo de oxigênio, 2 de hidrogênio, é uma molécula pequena, né? De baixo peso molecular, assim como o metano, CH4, eu tenho um átomo de carbono, 4 de hidrogênio. Lembrando que a massa de 1 mol de átomos de carbono dá 12 gramas e 1 mol de hidrogênio eu tenho 1 grama. Então, você vê que essa molécula aqui, você tem 16 gramas por mol. Então, é uma molécula de baixo peso molecular. Agora, vamos pegar uma grande cadeia polimérica com vários átomos de carbono ligados entre si. E como o carbono ele é tetravalente, a gente também tem aqui os hidrogênios para completar esses carbonos. É uma macromolécula, eu até represento por reticências a continuação dela. Então, quando eu represento, né, um fio aqui, olha, que representa uma cadeia polimérica, é como se eu tivesse várias miçanguinhas, né, várias bolinhas aqui, onde cada bolinha, cada pontinho desse que eu estou desenhando é um átomo de carbono que está presente aqui no meu polímero. Então, como a quantidade é muito grande, então eu acabo representando, né, em forma de linhas. Mas qual é o tamanho, né, dessa molécula, dessa macromolécula? E depende do polímero. Eu posso ter moléculas com quantidades de carbono iguais a 5.000, 50.000, 100.000, 300.000. Então, esse número ele é variável. Às vezes, um mesmo polímero ele pode ter uma variação nessa quantidade de carbonos, como a gente vai ver que é o caso do polietileno. Mais para frente a gente vai falar só dele. Falando agora um pouquinho da classificação dos polímeros, a gente pode ter uma classificação dos polímeros quanto à origem, né, de onde eles vêm. Se eles estão disponíveis na natureza, nós chamamos de polímeros naturais.
ou se eles foram produzidos pela indústria ou em laboratório, nós chamamos de polímeros sintéticos. A gente também pode classificar os polímeros quanto à fusibilidade. Nós aí temos então os polímeros podendo ser termoplásticos, são aqueles que vão fundir, vão amolecer, derreter quando expostos ao calor. Então, se eu pegar esse cartucho aqui do piloto e colocar no fogo, você vai ver que ele amolece. Então, ele é um termoplástico. Mas vão ter polímeros que eles não se fundem com o calor. São chamados então de termorrígidos ou termofixos. O exemplo é a borracha do pneu, que quando então exposta ao calor, ela vai queimar, carbonizar. Você não vai ver então a fusão dessa borracha. Nós podemos também classificar os polímeros quanto à heterogeneidade, ou seja, se são polímeros feitos a partir de uma única unidade que se repete, um único tipo de unidade que se repete, ou seja, é um homopolímero, onde homo é o radical que significa igual, ou se é um polímero formado por diferentes tipos de mero, que é um copolímero. Um exemplo clássico do copolímero é o ABS, que é um plástico muito usado em carcaças de eletrodomésticos, onde o A significa acrilonitrila, o B butadieno e o S estireno. Então, são 3 tipos de monômeros presentes no copolímero ABS. Uma outra classificação é quanto ao tipo de cadeia. A gente pode ter uma cadeia linear, por exemplo, polietileno. Eu posso ter uma cadeia ramificada. Então, aqui eu poderia ter um radical metil, propil, alguma ramificação, um anel benzênico. E eu posso ter também uma cadeia reticulada. O que seria reticulação? Ela não é uma ramificação, tá? Ela é uma ligação cruzada, que é o que a gente chama do inglês de cross-linking. Então, essas ligações cruzadas, elas enrijecem bastante o material, ele fica rígido, ele também fica mais quebradiço, também fica mais duro. Então, em algumas aplicações é interessante você ter um polímero reticulado. E nós medimos esse grau de reticulação pela medida de viscosidade desse polímero. A gente pode classificar os polímeros também quanto ao seu comportamento mecânico. Nós podemos classificá-los como plásticos, elastômeros, que são as borrachas, ou fibras, que seriam os filamentos, muito usados na indústria têxtil, como as fibras de poliéster. Para a gente entender, eu tenho aqui um gráfico clássico, né, que a gente estuda muito em mecânica, que é a curva tensão-deformação do material, que você tem aqui um material frágil, um material com comportamento plástico, né, um polímero plástico e um elastômero. Então, você observa que as borrachas, elas resistem, né, a uma tensão menor, porém, se deformam muito mais antes da ruptura. Então, quando a gente fala de plásticos, a gente sabe então que é uma classificação de um certo grupo de polímeros. Então, todos os plásticos são polímeros, mas nem todo polímero é plástico. Um exemplo disso são as borrachas, como os chinelos, as ligas, né, de prender cabelo, os pneus dos automóveis e caminhões. Então, são exemplos de polímeros elastômeros e que não são plásticos. Existem outras classificações dos polímeros que a gente vai estar falando delas depois. Seriam as reações de polimerização. Temos a poliadição, a policondensação. Temos também os métodos de polimerização, que podem ser homogêneos ou não. Então, eu vou ter reações de polimerização em massa, em emulsão, em solução. Tudo isso a gente vai ver mais para frente. Em casa também a gente tem vários exemplos de polímeros naturais. Por exemplo, o algodão, que é uma fibra natural. Temos também o papel, já que ele é feito de celulose também, que é uma fibra vegetal. O amido, né, encontrado no amido de milho, que a gente compra para fabricação de bolos, receitas culinárias. Temos o látex, que é extraído da seringueira, né, aquela árvore muito comum na Amazônia. O marfim, que é tirado dos elefantes, né, então as proteínas, os polissacarídeos que nós encontramos nos alimentos, a teia da aranha, o fio de seda, que é produzido pelo bicho da seda. Então, são todos exemplos de polímeros naturais.